Então, pessoal, como é que a gente organizou a aula hoje? Primeiramente, mais uma vez, eu gostaria de falar para vocês o quão difícil é a gente fazer um curso com a magnitude de Darcy Ribeiro. Eu e Anderson, mais ou menos um mês, né, desde a última aula até agora, já batalhando para essa próxima aula, por isso que a gente fez os encontros mensais, porque Darcy é um rio caudaloso de chaves interpretativas. E toda vez, dessa vez de novo, eu liguei para o Anderson, a gente falava pelo WhatsApp, pelo chamada de vídeo, eu falava, Anderson, mais uma vez tá eu aqui de novo, diante desse dilema, como condensar Darcy Ribeiro num encontro só, porque você começa a abrir chaves, janelas, né? E olha que a gente dividiu no curso parte um e parte 2, né? E mesmo assim, a gente não consegue dar conta. Darcy é de uma capacidade esplendorosa, do ponto de vista mesmo de fundamentos e base para a gente entender o Brasil, interpretar o Brasil e, mais do que tudo, transformar o Brasil. Então, para isso, dessa vez, a gente tentou fazer a parte didática da aula inicialmente da seguinte forma: eu vou apresentar uma primeira parte, tal como nós fizemos nos vídeos que chamamos. Então, vou apresentar uma primeira parte e depois o Anderson apresenta uma segunda parte. E a gente pode, claro, não está em nada camisa de força, pode ir intervindo na, na apresentação do outro e tal, mas a gente deixa, de repente, para fazer um final depois, só por uma questão didática mesmo, em função da capacidade nossa, às vezes, limitada de condensar esse quantitativo de conteúdo de Darcy no encontro. Então, eu vou dar ênfase bastante aos trancos e barrancos, e na segunda parte do curso, na próxima aula, a gente dá uma ênfase ainda maior no povo brasileiro. Antes já vai dar uma ênfase maior hoje no povo brasileiro. Aí nessa apresentação vocês estão vendo das duas obras que a gente tá como, vamos dizer assim, como base. Nos trancos e barrancos, eu quero destacar aí, a gente trouxe como destaque a cronologia que esse livro traz, né? Essa capacidade enorme do Darcy de trazer uma cronologia de 80 anos, né, com a capacidade de pontuar, né, elementos do ocorrido em cada ano de forma brilhante. Além disso, nos brindar com charge, que é um outro tipo de expressão, né? Então, como ele estava antenado já na década de 80, no início de 80, né? E também entender este livro, A Trancos e Barrancos, como chave interpretativa para o Brasil, ou seja, base, abertura de janelas para dialogar e entender, né, o Brasil. Então é muito interessante que o Trancos e Barrancos ele é uma obra que ele não somente interpreta o Brasil, mas ele é uma chave para outras interpretações em diálogo, para outras interpretações que não estão presentes ali, mas que são provocadas quando a gente se depara. E aí eu vou começar com vocês. O objetivo que a gente colocou aí, está aí no slide, vocês percebem que nós já estamos dando um indicativo, né? Que o Brasil ele começa a ser interpretado, isso é muito interessante, não por profissionais intelectuais, vamos dizer assim, pesquisadores do campo interpretativo sociológico, histórico, antropológico. A interpretação do Brasil ela vai acontecendo por figuras que trazem em si próprio um olhar que não é um olhar munido dos filtros metodológicos que requer uma que a gente poderia chamar de uma boa ciência social. Então a gente vai ter, por exemplo, médicos, foram os primeiros intérpretes, jornalistas, escritores. Dom Casmurro, por exemplo, é uma interpretação do Brasil de 1900. A gente vai ter delegados de polícia, sanitaristas e também antropólogos e outros mais. E o que eu vou tentar fazer com vocês neste primeiro momento?
eu vou tentar, utilizando-se dos trancos e barrancos como chaves interpretativas, eu vou tentar apresentar para vocês qual era o terreno que Darcy pisou para iniciar essa cronologia. Não o terreno da temporalidade existencial dele, ou seja, 1980, quando escreveu o livro, mas o terreno do contexto que ele provoca em 1900. Então, quero, nessa primeira parte, mostrar para vocês qual era, o que estava capinado, onde para ele pisar e começar a partir de 1900. O que veio antes? Né? Quais foram os elementos contextuais, históricos, legislativos que vieram antes e que assentaram a possibilidade dessa interpretação de 1900. Né? Então, para começar, e muito importante, eu gostaria, eu tinha mandado para vocês, eu gostaria de ler um trecho da apresentação do livro do Trancos e Barrancos, para que a gente compreenda, primeiro, um pouco do esforço, do caráter atribuído ao livro e, ao mesmo tempo, da concepção de professor pesquisador que o Darcy revela aqui nessa apresentação, sem precisar se autoafirmar como intelectual. Então, são palavras ditas de forma brilhante nessa apresentação, onde ele se apresenta, se expõe ao mundo como que tipo de intelectual, que tipo de intérprete, que tipo de ser humano eu sou. Então, a apresentação eu tinha enviado para vocês, está aí na tela. Ele começa dizendo assim sobre o livro: não imagine, leitor, que você tem aqui um relato objetivo da nossa história. Quem me dera. Isso não passa de uma versão, minha versão, do que nos sucedeu a nós, brasileiros, no caminho que viemos trotando aos trancos e barrancos pelo século XX afora, para sermos o que estamos sendo. Versão composta com as brasas e as pedras do meu sectarismo professo de homem de ideias e de partido. Caso você encontre algum erro de fato ou alguma carência sanável, não se acanhe. Me escreva, por favor, que corrijo ou acrescento na próxima edição, se houver. Se só discorda da interpretação, não esquente a cabeça, me desculpe, esqueça, ou escreva você mesmo a sua própria versão. Lerei encantado. Nem sei por que eu escrevi este livro tão minucioso. Bem, pode ser pelo vício de escrever que peguei há anos e não me larga. Estou sempre escrevendo uns 3 ou 4 livros. De vez em quando, enjoo de um e o dou por terminado. É o caso deste. Algum leitor emperdigado, desses que se levam a sério, pode achar este livrinho gaiato demais. E é. Sobram tantas carrancas e impostura nesta terra que um pouco de descompostura talvez ajude. Sobretudo a moçada que recebe de nossas mãos, tão maltratada, traída e roubada esta nossa patrinha mal amada. Confesso que me moveu também a escrever este livro um incontido desejo de influir neste mundo. Para isso, existo como intelectual, para antever as alternativas que se abrem à nossa frente, a fim de optar e lutar para que se realize a melhor delas. Não me consolo de constatar todo dia que o Brasil não deu certo. Ainda não deu certo. Não por culpa da terra, que é boa, nem do povo, que é ótimo, mas das nossas classes dirigentes, tão tenazmente tacanhas, que só sabem gastar gente a fim de lucrar e enricar. Para isso, subjugaram e mataram milhões de índios,
estancando sua alegria de viver e corrompendo sua admirável adaptação ecológica à nossa terra. Para isso, caçaram em África, transladaram para cá e aqui consumiram, queimados no trabalho escravo, dezenas de milhares de negros. O duplo produto desse espantoso desfazimento de povos pelo genocídio e pelo etnocídio é nossa elite infecunda, construída de um índio pelo descendente de senhores de escravos, calejados na alma pelo exercício da apreensão sobre o povo trabalhador, e de outro, pelos agentes e testas de ferro dos interesses estrangeiros que nos sangram. Todos eles bonitos, todos educados, todos formados, mas todos mancomunados para que o Brasil continue tal e qual. O outro produto, o principal, ainda que desde sempre desprezado, fomos nós. Um povão mestiço, na carne e na alma, em busca de seu destino. Desfilo aqui uns tantos eventos, poucos, selecionados dos montantes infinitos deles, para mostrar que, como de 1900 para cá, se processou o nosso refazimento. Recordo para isso acontecimentos políticos que tiveram consequências, lutas populares, quase sempre perdidos, feitos culturais memoráveis, cantigas e gozações. Tento sempre assumir o olhar do povo, olhando os ricos viverem e se regalarem, mas vivendo ele também com esta alegria miraculosa para a gente tão oprimida e esfomeada. Qual é o valor de um recordatário como este? Nenhum, talvez. Há tanta história escrita por aí, tantas crônicas folhudas, tanta sociologia, cumprindo a função de lembrar e interpretar resignadamente o sucedido. Há tudo isso, é certo. Mas há também esse imenso vazio de desmemórias a fazer de nós um país eternamente inaugural. Um compêndio risonho de feitos e malfeitos. Talvez tenha lugar. Para ganhar expressividade, pedir socorro desabusadamente à fortuna e aos nossos melhores chargistas. São eles que captam em cada vão momento a figura exemplar por sua postura admirável ou detestável, mas em qualquer caso a surpreendem sempre na forma mais risível. Minha visão coincide quase sempre com a deles. As duas, juntas e contrapostas, compõem uma versão que, seguramente, desagradará certa gente, assim como agradará outra. O que me alegra muito. Detestaria ser um desses que não cheiram nem fedem. Desejo apenas que este livro faça algum jovem pensar que é tempo de tomar este país nas mãos, para construir aqui a beleza de nação que podemos ser. Havemos de ser. Para tanto, é indispensável impedir o passado de construir o futuro. Quero dizer, tirar da gente que nos regeu e infelicitou através dos séculos o poder de continuar conformando, deformando nosso destino. É hora de lavar os olhos para ver nossa realidade. É hora de passar o Brasil a limpo, para que
o povão tem a vez. No dia em que todo brasileiro comer todo dia, quando toda criança tiver um primeiro grau completo, quando cada homem e mulher encontrar aqui um emprego estável em que possa progredir, se edificará aqui a civilização mais bela deste mundo. É tão fácil. Estendendo os braços no tempo, sinto na ponta dos dedos esta utopiazinha nossa se realizando. Ponha o ombro no andor, companheiro. Faça força, você também. Se não cuidarmos deste país, que é nosso, os gerentes das multi e seus servidores e sequazes civis e militares continuarão forçando o Brasil a existir para eles. Então, gente, essa apresentação, como disse antes, por si só, já é o núcleo da aula. Já é uma aula em si mesmo. É o Darcy, ele próprio, dando esta aula conosco, participando. É a presencialidade de Darcy conosco. É a sua existência materializada em nós, que fomos convidados a colocar o ombro nesse andor. Entrando no texto, e agora, partindo então para a reflexão e análise desse diálogo, do livro como chave interpretativa e fundamentos para diálogos com outros intérpretes e interpretações, tal como posto na apresentação. Na estrutura, vocês puderam ver, quem deu uma zapeada no PDF que a gente enviou, aí está exposto a cronologia. Num primeiro momento, ele dá títulos interessantíssimos. São palavras-chave que só poderia vir da cabeça do Darcy. 1900, ano do mosquito. 1910, ano da chibata. 1920, ano carcamano. 1901, ano da cobra. 1902, ano dos sertões. Então ele destaca com uma capacidade impressionante, a partir de uma palavra-chave, o que condensa, o que ele chama de um conjunto de memórias em um recordatário comprometido com a transformação e a construção desse país. Aqui ele mostra uma espécie de, ele chama de sincronótica, uma espécie de quadro sinótico, né, onde ele faz duas linhas, dois grandes blocos, um na vertical e um na horizontal, onde ele permite a gente, deixa eu botar aqui um apontador. Vocês estão vendo agora um laserzinho? Está aparecendo um laserzinho na tela? Aqui? Vermelho? Ah, ok. Então, onde ele mostra para a gente a forma como ele constrói. Então, percebam que ele está preocupado não somente com uma questão, vamos dizer, teórico-acadêmica, e também com o rigor metodológico, mas ele tem aqui, nesse quadro, a gente consegue ver que ele tem aqui uma preocupação, já que ele está tratando muito especificamente também de um diálogo com os jovens e os jovens do porvir, ele tem uma preocupação didática muito grande. Então, vocês percebem que ele coloca didaticamente, ainda, isso é muito interessante, né? Quando hoje a gente pega assim, as inteligências artificiais, né? O chat GPT, não sei o que lá, essas coisas todas, né? Que você pega um texto em PDF, aí é engraçado, Gemini também, do Google, né? É engraçado que quando você abre o PDF, às vezes aparece um texto assim, você quer que eu resuma para você? Você quer que eu transforme no mapa mental?
para você, para facilitar a compreensão e tal. Então você percebe que Darcy estava extremamente preocupado também com a questão didática. Então ele bota aqui, nesses quadros, né, uma possibilidade daquele jovem, ou daquela pessoa, ou que não tem tempo, ou que quer saber se esse estudo é um estudo que possa gerar nele um interesse, ele permite já, nesses quadros, uma possibilidade muito bem elaborada e sintética para que a gente consiga entender quais eram as letras do ano que ele está se referindo, 1900, ou seja, a letra de maior impacto da música, qual era a letra da poesia, qual era a revista que naquele ano, ou um jornal, ou um informativo, que naquele ano teve um impacto, teve alguma circulação impactante, acontecimentos, destaques, sejam de pessoas, sejam de eventos. Né? Então, vocês percebem a preocupação do Darcy, não só com o rigor metodológico, mas uma preocupação de professor, de professora, como a didática. E aí, como é que eu vou montar isso? Eu vou apresentar para vocês, muito rapidamente, apenas 7 anos, alguns pequenos destaques, para demonstrar para vocês que o que Darcy está apresentando como acontecimento, apresentando como destaque, apresentando como literatura, apresentando como música, né, tem um assentamento anterior que vem do século XIX. Um século que, de algum modo, a nosso ver, foi, vamos dizer, a, a, a semeadura de muitas das mazelas dessa elite que Darcy está denunciando. Então, por exemplo, aqui no ano de 1900, o ano do mosquito, eu vou destacar aqui apenas 2 pontos. Um ponto vai dizer assim, de um acontecimento. As plantações de café se expandem no Rio de Janeiro para São Paulo, 1900, derrubando florestas e empurrando uma onda móvel de anti-escravos, que é 1900, pós-abolição. Muito em seguida a abolição. Milhões de lavradores agora. Ou seja, antes escravos, agora lavradores. Neste ponto, eu vou abrir uma chave interpretativa para tentar mostrar para vocês, do ponto de vista do ordenamento jurídico do século XIX até a República, como foi orquestrado o comportamento e o futuro previsto por essas elites que ele denunciam para o povo negro, para o pós-abolição. Então, esse é um ponto de diálogo, de chave interpretativa que eu vou tratar aqui com vocês nesse primeiro momento da aula. E continuando ainda nesse evento, ele continua. Antes escravo, milhões de lavradores agora, principalmente imigrantes, importados a preço de ouro para atender a um consumo mundial crescente. Imigrantes importados a preço de ouro para atender um consumo mundial crescente. Ué, os mais de 85% da população negra que estava aqui, que agora era a classe trabalhadora pós-abolição, não atendia ao consumo mundial, do ponto de vista do próprio capitalismo? E se não atendia, por quê? Então, esse é um ponto-chave que eu quero mostrar, uma possibilidade de interpretação a partir da legislação do século XIX. E, continuando aqui, sobretudo depois que os norte-americanos aprenderam a beber seu chá de café.
Um outro ponto ainda de 1900 que eu vou destacar, ele vai falar sincários, olha a palavra, que está na moda agora, 2026, você ligar as reportagens aí, sincário é uma palavra que, de novo, está presente, ou melhor, nunca, do ponto de vista da existência, os sincários, os assassinos de políticos, ou seja, os assassinos que são serviçais de políticos, nunca estiveram fora da política brasileira. Então ele está apontando, em 1900, sincários do governador de Pernambuco incendeia o mercado modelo do Derby Clube, construído por Delmiro Gouveia, expressando o ódio do velho senhorio rural nordestino ao progresso. E, por fim, aqui um ponto também muito relevante, ele aponta que em 1900 foi um ano de muitas greves no Rio e em São Paulo. Ou seja, mesmo que em todas as circunstâncias dos sincários, da tentativa de extirpar do nosso povo a população negra, a partir da importação, a preço de ouro, e nós vamos ver que muito mais do que isso, né? Nós temos uma classe trabalhadora que é composta por todos, né, em luta, fazendo greves. E ele destaca em 1900, greves no Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio se convulsiona com as greves dos trabalhadores em calçados, cocheiros e estivadores contra a carestia da vida. Como sempre, a polícia do lado dos patrões e porrada na turma. Aqui, em 1901, rapidamente, vou dar um outro destaque antes de entrar propriamente na chave interpretativa. Um outro destaque, ele vai levantar a questão do Santos Dumont como um primeiro prêmio, vai trazer aqui, de forma muito transparente, uma possibilidade de entendimento do que a gente hoje sofre pelo que poderíamos chamar de Brasil, do ponto de vista do capitalismo, um capitalismo de dependência, aos moldes da leitura e interpretação de Rui Mauro Marini, não de Fernando Henrique Cardoso, obviamente. E aqui, nós temos aqui um destaque, uma empresa canadense inaugura em Parnaíba, no rio Tietê, a segunda usina hidrelétrica do Brasil, possibilitando a industrialização de São Paulo. Até então, a indústria movida a carvão de lenha se instalava perto da matéria-prima. Com a Light se implanta, porém, o pior bando de testas de ferro e advogados administrativos que o Brasil conheceu e sofreu em toda a sua história. Aqui está uma chave de 1900 para a gente compreender um pouco dessa matriz de capitalismo de dependência, uma contribuição disso, dos testas de ferro de uma elite contra o desenvolvimento do nosso país e em prol de se manter testa de ferro. Um outro ponto ainda importante sobre a greve, sobre a luta da classe trabalhadora de 1901, que a gente vê isso em pouquíssimos estudos, e principalmente nos informativos, né, das épocas, greve vitoriosa nas pedreiras de São Paulo. Operários conseguem reduzir a jornada de trabalho. Veja bem, gente, o tema: redução da jornada de trabalho de 12 para 10 horas. Jornada de trabalho, 12 para 10 horas. Nós não estamos falando de 6 por 1. Estamos falando 12 para 10 horas. Sabendo, inclusive, fracassa outra greve que exigia pontualidade nos pagamentos.
Um outro destaque, ainda só para a gente ir fechando aqui como chave, eu estou mostrando chaves interpretativas, né? Então, um ponto importante que eu quero chamar a atenção, e aqui eu vou entrar já com algumas questões de intérpretes do Brasil. E essas interpretações, elas não foram simplesmente, vamos dizer assim, uma irresponsabilidade ou mesmo vamos dizer assim, um equívoco, vamos dizer, metodológico de interpretação do Brasil. Não. Essas interpretações do Brasil, elas construíram o que a gente pode chamar hoje de estigmas. Então, as interpretações construíram dentro do povo brasileiro aqueles que são estigmatizados pelo fato de existir na sua corporeidade, nos seus traços fenotípicos, na sua cultura, na sua cosmovisão, na sua espiritualidade. Então, não foram apenas interpretações irresponsáveis ou interpretações academicamente, metodicamente equivocadas, mas foram interpretações que o resultado foi a construção fática da estigmatização de parte da maioria do povo brasileiro, o povo trabalhador. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, no governo de Rodrigues Alves, 1902, ele vai falar aqui: Rodrigues Alves governa para o café. Seu mérito incontestável é o forte apoio que dá a Oswaldo Cruz para saneamento e a Pereira Passos para modernização do Rio de Janeiro. Essa é uma chave que eu também vou tratar um pouco com vocês aqui e no eixo que a gente vai tratar de classes populares. O papel disso que está sendo colocado aqui como um sanitarista em prol do saneamento da cidade e de um governante do ponto de vista da engenharia urbana, Pereira Passos, para a modernização, e o resultado disso é a construção de estigmas e a construção de mazelas que perpetuam até hoje o extermínio da população negra, das classes trabalhadoras também em diversos territórios, com sofrimento, com opressão da população em diversos territórios. Então, não foi só uma ação de saneamento, mas foi a construção de um estigma, esse processo de sanear. E não foi só uma urbanização, uma modernização, foi a construção de territórios entregues à ação do Estado à luz dos estigmas feitos por eles próprios, por essas próprias interpretações. Por fim, um outro elemento importante aqui, e aí eu vou caminhando aqui para o final desse levantamento de pontos. O ano ele botou Ano dos Sertões. Por quê? Porque é a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Mas qual é o destaque importante de chave interpretativa? É o debate sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, para o Rio de Janeiro especialmente, foi um divisor de água na sua própria história fática ali, da construção das gentes, do povo, né? Mas também da construção desses estigmas, da interpretação que passa a se ter a partir não só do livro, mas do fato, Guerra de Canudos. E destaco ainda aqui em 1902, um destaque aí agora para poder dar a vocês uma dimensão daquele quadro sinótico que eu mostrei, né, dos vários pontos que ele aborda, das publicações. Então, é em 1902 que sai um jornal, né, uma revista, que a gente poderia chamar de um periódico, de informativo, que é O Malho, que também
do ponto de vista da sua interpretação, né, corroborou muito com a interpretação de Oswaldo Cruz e Pereira Passos, e que se perpetua até os tempos atuais no que diz respeito à construção desses estigmas. Então, a gente tem, no mínimo aqui, 3 intérpretes já nesses anos apontados, os 3 primeiros anos, no mínimo. A gente teria um intérprete do ponto de vista da medicina, do saneamento, Oswaldo Cruz, o intérprete Pereira Passos, do ponto de vista da urbanização, da engenharia, da organização de territórios, e uma interpretação midiática, se a gente quisesse dizer assim, da própria revista, do próprio jornal, O Malho. Então agora eu vou tentar entrar com vocês agora, no ponto importante das interpretações que vem anterior, que vem assentar o que eu estou chamando de capinar, limpar e aterrar e aplainar o terreno para a entrada do século XX, para entrarmos a partir de 1900. Nesse sentido, um dos primeiros intérpretes a quem eu atribuo também essa condição de intérprete foi o imperador Dom Pedro I. Então, eu estou partindo aqui para dar essa noção a vocês, já que nós vamos pegar de 1900, século XX, até 1980, eu vou tentar, por isso eu falei para vocês que eu fiquei louco nesse mês, né, eu e Anderson, para tentar condensar esse quantitativo, eu vou tentar pegar o século XIX, olha a minha loucura, olha a minha utopia, pegar o século XIX e mostrar um pouco o século XIX na perspectiva legislativa e algumas outras perspectivas interpretativas, e mostrar para vocês qual foi o terreno que se assentou o século XX, o início do século XX. Então, o primeiro intérprete, Dom Pedro I, quero chamar a atenção para vocês. Então, Dom Pedro I, depois de 1822, quando a gente se torna nação, é daí que eu vou partir, quando a gente se torna independente, quando a gente se torna um país, né, se torna Brasil do ponto de vista político e do direito internacional, para que a gente consolide, do ponto de vista do ordenamento jurídico, da legislação, e seja considerado um país, a gente tem que ter um ordenamento próprio. E, para isso, obviamente, nós teríamos que ter uma Constituição, a Constituição do país, né? Nós éramos regidos por leis manuelinas e leis filipinas. Então, as leis que regiam tanto os atos, né, ou os fatos jurídicos, como tanto da questão criminal, né, dos delitos, quanto da questão civil, dos contratos, das relações, né, comerciais, etc., eram regidas sem Constituição, porque nós éramos uma colônia, então éramos regidos por um ordenamento jurídico externo, fora. E aí a gente vai ter, então, uma primeira Constituição que requer uma interpretação. E eu chamo a atenção a vocês, o Bonavides é um autor que escreveu um livro raríssimo para a OAB na década de 80, também no mesmo período do Darcy Ribeiro. Esse livro é esgotadíssimo, foi uma publicação histórica da OAB Nacional, e eu consegui esse livro a peso de ouro na época, por via desses estante virtual, essas coisas todas, né? E ele traz ali, nesse estudo que ele faz na época, uma interpretação muito importante, que consegue documentos que a gente não tinha facilidade. Então, um documento que ele consegue, e que agora está mais fácil, é o discurso de Dom Pedro para construir a Assembleia Constituinte. Então, ele consegue esse documento. E aí, lá, nesse discurso que foi transcrito do Dom Pedro, o Dom Pedro I começa se justificando pelo excessivo gasto que a corte tinha, com luxos, com farras. Você vê onde que se assenta a inauguração do Brasil jurídico. Então ele começa justificando todos os gastos públicos com essas farras, com esses gastos, com essas orgias, com tudo isso. E, em seguida, ele vai dizer: ainda bem que estávamos livres desses inimigos, quando, poucos dias depois, apontou outra expedição, depois da independência, outra expedição de Lisboa nos era enviada para nos proteger. Eu tomei sobre mim
proteger este império e não a recebi. Pernambuco fez o mesmo. Lembra Pernambuco aqui, dos sicários? Eu acabei de ler de 1900. Pernambuco fez o mesmo. E a Bahia foi a primeira a aderir a Portugal. Em prêmio de sua boa-fé e de ter conhecido tarde qual era o verdadeiro trilho que devia seguir, sofre hoje uma guerra de vândalos. E sua cidade, que era Salvador, só por eles ocupadas, está a ponto de ser arrasada, quando nela se passa manter. Então, ele abre o discurso da Assembleia para instaurar a Assembleia Constituinte, que vai fazer a primeira Constituição do Brasil, tal como Darcy, trazendo uma interpretação do Brasil e trazendo um fato para a gente pensar. Que a Bahia aderiu a Portugal para lutar contra o grupo que estava à frente da construção do Brasil independente. E ele trata de vândalos e assume no discurso o imperador de que Salvador estava tomada por esses vândalos. De quem ele está falando aqui? Está falando dos malês. Então, veja, aqui é a revolta dos malês. Então, o próprio discurso do imperador nos permite ver o quanto de lutas o povo brasileiro sempre fez contra as elites. Jamais fomos passivos. Jamais fomos cordiais. Então o imperador diz, eles tomaram Salvador. E para quem não sabe, à frente dos maês, com outras lideranças, estava Luísa Maim. Uma grande liderança a nós, que mais adiante um pouco, eu retomo para mostrar a importância desta revolta e do Luísa Maim. Um outro elemento importante que eu quero chamar a atenção ainda nessa Constituição é a primeira norma que vai se instaurar, porque se vai ter Constituição, tem que ter deputados, tem que ter Assembleia Constituinte. Então, quem é que vai compor essa Assembleia Constituinte? Quais os critérios para que possa compor essa elite primeira legislativa brasileira? Então, o Dom Pedro ele assenta uma instrução normativa. Na época, esses documentos que eu estou falando para vocês são documentos de difícil acesso. Hoje, com o Google, com tudo mais, está bem melhor. Então, a primeira instrução normativa de 1823, né, no seu capítulo 4, parágrafo 2º dessa instrução, ele coloca os requisitos para que um cidadão pudesse ser vamos dizer, legislador, aquele que ia representar o povo brasileiro. E ele coloca na instrução normativa, para ser nomeado deputado, cumpre que tenha, além das qualidades exigidas para eleitor, então tinha um rol de qualidades e de crivos que a pessoa tinha que ter para primeiro poder votar, ser eleitor, então ele tinha que ter tudo isso já consolidado e confirmado. Depois disso, o seguinte, que reúna a maior instrução, ou seja, que seja alfabetizado, no mínimo, e que tenha maior instrução. É critério, mas alfabetizado é necessário, é essencial. E nós tínhamos aqui, por conta do que vocês vão ver, do próprio sistema escravocrata, né, mais de 95% da população analfabeta. Então, você daí já entende a construção da instrução normativa para isso que Darcy coloca com essas elites. Né? Então, menos de 5%. E reconhecidas virtudes, verdadeiro patriotismo e decidido zelo pela causa. Agora eu quero mostrar para vocês, rapidamente, que é muita coisa, todo um conjunto de normas, e vou fazer essa
essa cronologia, tal como fez na mesma didática e metodologia que fez da FIS no livro. Então, depois de posto os critérios para quem pode se candidatar, a gente vai ter, então, a Constituição de 1824. Ele construiu, tentou, o Dom Pedro, fazer a Assembleia Constituinte, mas num determinado momento, mesmo estando ele com uma elite que começava a puxar o pêndulo para um viés mais liberal, aos moldes do que estava ocorrendo já nos Estados Unidos, com o tipo de, vamos dizer, capitalismo e democracia capitalista que estava ocorrendo já nos Estados Unidos, com muita influência já dos Estados Unidos, esses grupos passam a tentar, de algum modo, incluir na Constituição e no processo constituinte alguns elementos que Dom Pedro não aceita. Um deles era a questão dos três poderes, a equivalência nos três poderes, executivo, judiciário e legislativo. E ele não aceitava, ele queria um quarto poder, que era uma ideia de poder moderador. Ou seja, quando os três poderes não conseguissem chegar a um acordo ele é o moderador, ele, o imperador, que decide. Então, em função disso, ele dissolve a Assembleia Constituinte. Então, a gente vai ter a nossa primeira Constituição, ela é outorgada. Então, o Brasil já nasce sobre a égide, não de um debate de uma Constituição promulgada, ou seja, com seus eleitos, com seus representantes. Ele já nasce, do ponto de vista do ordenamento jurídico, com uma imposição, com uma Constituição imposta. E nessa Constituição, o mais incrível é que quando a gente busca, já que o critério era ser alfabetizado, no mínimo, que tem instrução, e era de maior instrução, para que pudesse ser eleitor e depois, quem sabe, se candidatar. Então, quando a gente busca nessa Constituição, onde que estava escrito a palavra educação, ou alguma coisa que se referisse à alfabetização, educação, etc., a gente não encontra. Mas o que a gente encontra na primeira Constituição de 1824 é o artigo 179, que é um artigo que vai falar sobre as garantias dos cidadãos. Então, nesse artigo, tem vários incisos, e no inciso 32, ele vai dizer o seguinte, que é garantido a todo cidadão a instrução primária, ou seja, a alfabetização gratuita a todos os cidadãos. O que vai pegar aqui é o conceito de cidadão. Quem, em 1824, era considerado cidadão? Isso daqui, quando a gente olha no primeiro momento, a gente fala, cara, olha, já estava de algum modo evoluindo, porque mesmo numa sociedade escravocrata, você tem ali já uma tendência a querer pensar em cidadãos. A gente pensa que há ali algum tipo de evolução na consciência dessa elite e etc. e tal. Mas quando a gente vê o desdobramento do ordenamento, a gente vai perceber que cidadão era todos aqueles que não eram escravizados. Só que, mesmo assim, esse inciso ele abriu uma brecha jurídica. Ele abre uma brecha jurídica que vai ser muito explorado depois, anos depois, por Luiz Gama, filho daquela revolucionária Malê que eu falei anteriormente, Luísa Maim. Um dos maiores advogados que o Brasil já teve na nossa história da advocacia. Luiz Gama. Então, qual era a brecha? A brecha era cidadãos. Tá definido. Cidadão é quem não é escravizado. E aquela população que já tinha um quantitativo enorme de alforriados que já existia, de forros, daqueles que não era mais, do ponto de vista jurídico, escravizado, escravo. O que era essa população? Então, isso abriu uma brecha. Então, se era para todos os cidadãos, e cidadão tem, na sua referência, aquele que não é escravo, então, o que é alforriado, cidadão teria direito a ser alfabetizado.
teria direito à instrução. Então percebam que isso é uma brecha enorme e já estava sob a égide de forte pressão da Inglaterra e já iniciando a pressão dos Estados Unidos para que se comece a gerar no Brasil uma massa de assalariados consumidores para o escoamento do excedente de mercado produzido nesses países, da produção capitalista, das mercadorias. Então, essa brecha fica e a população negra, aguerrida, passa a lutar, então, para que se cumpra a lei. Instrução, alfabetização gratuita a todos os cidadãos. E em 1826, gente, quando a gente começa a estudar o ordenamento jurídico, é incrível que a gente vai percebendo como é que se constitui esse racismo legislativo, né, do ordenamento jurídico. Né? Em 1826, sob a pressão da Grã-Bretanha, o Brasil é obrigado a assinar um acordo internacional. E é um acordo bilateral que tem peso de emenda constitucional. Ele tem peso de um dispositivo constitucional. Veja, em 1826, a abolição vai ocorrer em 1888, gente. Então, em 1826, 2 anos depois da Constituição, o Brasil assina um acordo para todo mundo que estabelece o fim definitivo, isso está lá no acordo, o fim definitivo do tráfico transatlântico de escravos a partir de 1830. Então, em 1826, o Brasil assina um acordo que em 1830 não tem mais o tráfico transatlântico de escravos. Olha que, como assim em 1830? Isso só vai, de fato, acontecer lá em 1850. A partir daí, a gente vê como é que se constitui esse ordenamento e essa nossa elite que da fita. Em 1827, um outro decreto manda criar as primeiras escolas de primeiras letras, ou seja, de alfabetização. Nós estamos ainda no debate. Quem é que pode ser alfabetizado? Quem é o cidadão? Em 1831, chega a data para se cumprir esse acordo de 1826, que era até 1830. Então chega o acordo para se cumprir em 1831. Declara livre todos os escravos vindos de fora do Império e impõe penas aos importadores de escravos. Então veja, qualquer um negro que pisasse no Brasil estava livre. Então não teria mais em 1831 tráfico. E impõe penas aos importadores de escravos. 1831, gente. E vocês vão perceber que em 1832, aqui no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, tem o maior desembarque da história. E passa a ter aqui no Rio de Janeiro um desembarque histórico de população negra vindo de África, escravizada. E por isso, esta lei foi cunhada como lei para inglês ver. Então, quando a gente fala, isso é lei para inglês ver, isso é lei para inglês ver, é essa lei. Então, passou a se definir, não, no Brasil tem lei, mas é lei para inglês ver, por causa dessa lei. Que, embora fosse proibido, tivesse que cumprir pena, quem trouxesse, importasse a população negra escravizada, isso continuou acontecendo aos olhos nus de todo mundo. E foi nessa brecha que Luiz Gama, mais à frente, como advogado, ele consegue libertar mais de 500 escravizados nessa brecha da lei. Porque ele conseguiu mostrar que uma gama de muita gente escravizada tinha, por exemplo, 16 anos de idade. Ou seja, já nasceu sob o amparo dessa lei e não falava o idioma português. Falava ainda o seu idioma de origem. Então ele não poderia ter nascido no Brasil e não falar o português e falar ainda o idioma de origem. Então ele começa a provar que
500, pelo menos, no mínimo, 500 pessoas, né, foram escravizadas à revelia da lei e consegue libertar essas pessoas juridicamente em função dessa brecha. E aí, veja, eu falei para vocês que lá em 1824, aquele artigo que disse instrução primária para todos os cidadãos era uma brecha na lei. A nossa elite, ela não sossegou enquanto não fechou essa brecha. Ela ficou em 10 anos em debate dentro da Assembleia Legislativa para fechar essa brecha. Só que ela não poderia fechar a brecha de forma escancarada, porque ela tinha um acordo internacional que eu mostrei para vocês. Ela tinha que se mostrar ao mundo como uma nação promissora no que se diz respeito à civilização. Então ela já tinha feito a lei para inglês ver, mas ela tinha que arrumar uma forma que eu chamo um estratagema de fechar a brecha aberta pelo artigo que garantia a alfabetização de todo o povo negro que fosse liberto ou alforriado. Essa elite tinha que arrumar um jeito de fechar. E como que ela conseguiu arrumar esse jeito? Foi 10 anos de debate. E em 1834, ela conseguiu fazer um ato adicional à Constituição de 24. 10 anos depois, ela conseguiu fazer uma emenda, que a gente hoje chamaria de uma emenda constitucional. E quando você lê a emenda, você fala, não, professor, você está de maniqueísmo. Você está, de algum modo, enfim, exagerando. Porque na emenda, o que eles conseguiram aprovar foi uma coisa, a princípio, muito simples. Eles aprovaram um artigo seguindo o artigo 71 da própria Constituição. O artigo 71 lá dizia sobre a centralização, aquela coisa do Dom Pedro, ele queria tudo centralizado nele, e as elites queriam a coisa descentralizada, como hoje, você está vendo aí a questão dos royalties. Esse debate continua, centralização, descentralização. Então você está vendo aí em Rio de Janeiro a luta para tirar os royalties dos países que sofrem os danos da exploração do petróleo, para ser dividida equitativamente nos outros estados. Então, esse debate de centralização e descentralização é antigo, está aqui. Então, o debate que eles fizeram era que se fizesse uma emenda, a partir do artigo 71, que era desse debate, centralização, descentralização, apenas para atribuir, olha que coisa simples, às assembleias locais de legislar sobre alguns temas. Então, o que eles queriam? Eles queriam que fosse aprovado assim um direito, uma liberdade, sob o discurso de diversidade. Eles queriam que cada estado, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, que na época eram as suas províncias, hoje os estados, ele queria que cada uma dessas províncias tivesse a autonomia, a liberdade de legislar só sobre alguns temas, não sobre todos. E eles colocam aqui, no parágrafo 2º, compete a elas legislar. Sobre o que eles queriam legislar? Sobre a instrução pública. Era só isso. Eles não queriam mexer na questão da distribuição do dinheiro, não era isso. Eles queriam legislar sobre a instituição pública, ter autonomia para legislar sobre a instituição pública. E aí eles botam até um adendo, para não ter problema com as elites. Eles próprios colocam estabelecimentos próprios a promovê-la, não compreendendo a faculdade de medicina e nem os cursos jurídicos. Ou seja, a gente só quer a parte da instrução primária mesmo, a alfabetização. O curso de medicina e o curso de direito, a gente não vai mexer com vocês. Pode ficar centralizado. Inclusive os investimentos, tudo. A gente quer legislar só sobre a questão da instrução pública. No primeiro momento, você fala, cara, tá justo, professor. Porque cada província, por exemplo, o Maranhão tem uma realidade, o Rio de Janeiro tem outra realidade. Então, a instrução primária, ela tem que respeitar esse contexto, ela tem que não sei o quê. No primeiro momento, eu falo assim, está correta essa proposta. E aí eles aprovam. Então, a partir de agora, 1834, então as assembleias locais podem agora elaborar leis sobre a instrução pública. Qual é a primeira lei? A lei número 1 do Rio de Janeiro, depois de aprovado. A lei que ela vai legislar. A lei que ela tem autonomia para tratar da instrução primária, da alfabetização da população brasileira. A lei número 1 de 1837, 3 anos depois de aprovada, é sobre a instrução primária do Rio de Janeiro. Artigo 3º.
são proibidos de frequentar as escolas públicas? Os escravos e os pretos africanos, aqueles que estavam garantidos lá, no decreto de 1831, e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Ou seja, está proibido de se alfabetizar, de ensinar a ler e escrever. Alguns estados, como Maranhão, o próprio Pernambuco, tiveram penas duríssimas para quem descumprisse essa lei. Cada uma província fez a sua lei para garantir que a instrução pública não permitisse que a população escravizada, ou mesmo os libertos, ou seja, a população negra, não tivesse acesso à instrução, à alfabetização. E, por fim, só em 1850 é que as medidas de proibição vão ser consolidadas. Mas elas vão ser consolidadas com uma lei que 14 dias antes foi promulgada. Então, primeiro, que foi otorgada, publicada, primeiro, eles fazem uma lei, que é a lei de terras, 14 dias depois, eles fazem uma outra lei, que é a lei que proíbe o tráfico de escravos. Na lei de terras, se você for ler também, é algo muito simples. Você vai falar, professor, você está exagerando. A lei de terra, do ponto de vista da sua interpretação literal, ela vai dizer, grosso modo falando, de forma rápida, ela vai dizer que, a partir daquele momento, a compra de terras no Brasil só pode, para você conseguir a propriedade das terras, só pode ser feita através da compra. Aí você vai falar, poxa, professor, mas não é assim hoje em dia? A gente comprar uma terra, um apartamento, uma casa, não é só através da compra? Ou seja, o que estava em jogo aqui? Estava em jogo aqui. Nenhuma outra forma de propriedade da terra está aceita nesse ordenamento jurídico. Nem a doação, nem o que a gente poderia chamar aí de uso da terra, uso capião. Nem. Aí você fala, tá, mas e aquele grupo de homens e mulheres que conseguiram juntar dinheiro, que a gente sabe a importância das mulheres quituteiras, que juntaram, dos que trabalhavam nas minas de ouro, juntaram dinheiro e libertaram a partir da compra da própria alforria. E essa galera que tinha o dinheiro não conseguiria comprar a terra. Obviamente, quando fala comprar a terra, eles botaram o valor extremamente elevado e acoplaram a essa compra da terra, né, um sistema de financiamento da terra. Então, hoje, se você falar assim, não, qualquer um, professor, pode alugar um apartamento aqui em Niterói, aqui em Caraí, qualquer um pode. Qualquer cidadão pode. Não, não pode, porque você vai ter elementos como, por exemplo, fiador, que vai impedir que você tenha o direito de alugar. Se você não tiver alguém que tenha um imóvel naquela região e que coloque o seu próprio imóvel a perder em favor dessa outra pessoa, você não consegue alugar muitos dos imóveis. Então não é livre para qualquer um alugar. E a compra de imóvel? Você tem uma regulação. Você não pega uma quantidade de dinheiro e fala aqui, ó, você tem que declarar de onde vem esse dinheiro. Você tem que ter aprovação de crédito. Então você tem aí um sistema, um conjunto de elementos que vão também, além de proibir a alfabetização, o direito à instrução, a escolarização, aprender a ler e escrever, vão também proibir o direito de morar, o direito de ter um território, o direito de ter um pedaço de terra oficialmente. Aí quando você vai dialogar com o texto que eu li dos sertões, aí você vai entender por que se formam as favelas. Porque uma das formas de muitos dessa população conseguir uma legitimidade burocrática era se inscrevendo às guerras, indo para as guerras. E voltava como soldado, logo ganhava uma legitimidade burocrática para conseguir ter aí um aval para obter algumas coisas. E o que aconteceu foi que um grupo enorme foi para a Guerra de Canudos para massacrar uma população nordestina
pobre, sofrida, como nos diz Darcy e o próprio Euclides da Cunha, né? Eles vão trazer, para fazer esse combate, massacre, e quando voltam, as providências prometidas, que era o direito à terra, não foi dada. O direito à terra não foi dado, não foi cumprido o acordo. Então, como o Ministério do Exército ficava aqui no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, onde tem aquele relógio ali na Estação Central do Brasil, está ali até hoje, essas pessoas foram habitar um morro que tinha próximo em função de aguardar uma providência. Não por outro motivo. A primeira favela, esta que chama Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Além disso, e aí entra agora o Pereira Passos, do texto que eu li, concomitante, ao final da Guerra de Canudos, a gente vai ter uma reforma que extingue, que elimina, que extirpa da cidade do Rio de Janeiro, da Avenida Central do Brasil, que é agora hoje a Avenida Presidente Vargas, ali na Candelária, extingue o maior cortiço, a maior habitação urbana que já foi narrada, inclusive, no livro Cortiço, né? A maior habitação urbana popular para esses degregados, para esses que foram jogados sem nenhum direito. Então, eliminam. Pereira Passos faz uma política chamada bota abaixo, bota tudo abaixo, e a gente vai ter, né, cenas assim, terríveis das pessoas carregando pedaços de madeira que foram derrubados para onde? Para o Morro da Providência, para construir suas primeiras habitações, até que se tome uma providência. Como nesse morro, segundo conta uma das versões, tinha uma planta muito parecida com as plantas que tinha lá em Canudos, e eu estive lá em Canudos, eu fui lá, onde aconteceu o massacre, eu tive esse privilégio de ir lá, onde aconteceu o massacre, ainda está lá os corpos, lá ainda tudo ressecado, um negócio muito emocionante. Você vê que realmente tem umas plantas que eles chamavam de favas, né? Como eram as favas pequenas, eles chamavam de favelas. Favelas, com 2 L's. Eram o Morro das Favelas, né? Como eles entenderam que aqui no Morro da Providência tinha umas plantas muito parecidas, essa é uma das versões para o nome favela, né? Eles passaram a atribuir àquele pessoal que está ali morando no Morro das Favelas. Então veja que no primeiro momento a interpretação dessas pessoas habitando ali eram gentes aguardando uma providência. Não tinha ali ainda uma interpretação de que eram marginais, bandidos. Não tinha isso. Tinha um grupo de seres humanos que foram retirados da sua habitação popular e um outro grupo que tinha o direito de aguardar uma providência, já que cumpriu o acordo, o contrato de ir à guerra. Era isso que a gente tinha ali. E como que esse tipo de local se transforma num estigma, naquela coisa que você fala, cara, ali tem favela, e agora aquilo virou uma favela. É como se transforma essa palavra, a palavra oriunda de uma planta, como se transforma, né, numa outra coisa que estigmatiza a sua população, estigmatiza as suas crianças, que dá justificativa para a morte de crianças por balas, por tiros, sob a égide e a argumentação de auto de resistência, né? Então, e aqui eu vou, tem muita coisa, mas eu vou parando para também abrir um pouco para outra parte. Eu quero falar rapidamente da lei do ventre livre e mostrar algumas imagens e fecho. Uma última lei que a gente aprende na escola é a lei do ventre livre. Quando a gente lê a lei, né, o que foi a lei? Os filhos da mulher escrava que nasceram no Império desde aquela data serão considerados livres. Está aqui a lei, está na tela.
E aqui está dito as regras. Por quê? Porque quando for instaurar a lei, aquele grupo lá da Assembleia Legislativa falou, não, mas peraí, essas crianças vão nascer e vão para onde? Elas vão ter que comer quando nasce. Recém-nascido quando nasce precisa comer. E a comida deles é o leite da mãe. E a mãe é minha, me pertence. Está debaixo da minha senzala. O custo é meu. Então o Estado tem que me pagar pelo tempo que ele ficar amamentando na própria mãe. Então, isso foi o argumento e o debate da Assembleia Legislativa da época. Foi esse o debate que permeou a lei do ventre livre. E aí, na lei do ventre livre, para atender a isso, eles colocaram aqui embaixo os requisitos. Então, ditos filhos menores ficarão em poder da autoridade dos senhores das mães. Então, nasceu a criança, está sob a autoridade do senhor da mãe, os quais terão obrigação de criá-lo e tratá-lo até a idade de 8 anos, completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, olha a opção que a lei deu para o senhor, ou de receber do Estado uma indenização de 600 mil reais. A criança chegou a 8 anos, ele entrega para o Estado e fala, me dá meus 600 mil reais de indenização pelos 8 anos que a criança ficou dentro da senzala. E ele continua, ou de utilizar, olha a lei, gente, os serviços do menor até a idade de 21 anos. Isso é a lei do ventre livre. Então a opção do cara é, eu deixo a criança na senzala com a mãe até 8 anos, depois de 8 anos de idade, ele já mandava a criança com 5 anos ir para a roça. A criança já começava a trabalhar com 4, 5 anos na enxada. Então ele já explorava a mão de obra dessa criança a partir de 5 anos de idade. Mas a lei dizia que quando chegava 8 anos, esse senhor podia chegar lá e falar, me dá 600 mil, toma, fica com a criança de 8 anos. Ou ele podia escolher em ficar com essa criança de 8 anos até 21 anos de idade, trabalhando de graça para ele. Vocês estão entendendo? 1871, a lei. Até que a criança, a partir da lei, fizesse 8 anos, ia para 1879, fazendo a conta, ok? O cara que optasse em 1879 e ficar com a criança de 8 anos, até os 21, ia ter ainda mais 13 anos para frente. Ou seja, nenhuma dessas crianças, se ele optasse por isso e ficar com as crianças, seriam libertas até a abolição. A abolição foi em 1888. Então, outra lei. E aí, gente, pasmem, quando chegou 1879, olha o quadro aí. O Estado exigiu que todas as crianças que nascessem a partir daquela data fizessem uma matrícula. Então, nasceu, tinha que matricular, nasceu aqui na minha fazenda, aqui no meu... A criança nasceu. Então, aqui, obviamente, isso aqui foi também para inglês ver, isso aqui está super minimizado das crianças que nasceram, mas como a gente está acreditando que ainda tinha um mínimo de fiscalização, olha quantas crianças nasceram e existiam para ser livre. Olha, na Amazonas, 175, no Pará, 4 mil e pouco. Vamos ver aqui o Rio de Janeiro. Aqui, ó, Rio de Janeiro, ó. Sexo masculino, ó. 40 mil crianças nasceram. Sexo masculino, 48 mil. Olha quantas crianças nasceram no Rio de Janeiro. 82 mil crianças. Olha no Brasil inteiro quantas crianças nasceram e que tinham o direito de ser entregue ao Estado, para o Estado ali alfabetizar a partir de 8 anos. 403.827 crianças. Então, essas crianças, quando chegou em 1879 para ser entregue para o Estado, 483 mil. Gente, quantas crianças você acha que os senhores devolveram para o Estado com 8 anos de idade? E não optaram em ficar com elas, explorando elas até 21 anos. Quantas crianças? De 400 mil crianças. Esse é um estudo fantástico do professor Marco Vinícius da USP. Veja quantas crianças. Está aqui o quadro. 113 crianças. De 400 mil, apenas 113, uma centena de crianças, foram entregues. Todos os senhores optaram, dos 403.600 crianças, optaram em ficar com essas crianças explorando até os 21 anos. Ou seja, elas não foram libertas com a lei do ventre livre. Então, é disso que eu quero mostrar para vocês. E assim,
entregaram os nossos, depois vem a lei ainda mais absurda, quando, além de ficarem com as crianças, eles jogam na conta do Estado e da rua, sem direito à terra por causa da lei da terra, sem direito à alfabetização, os idosos que ainda conseguiram se manter vivos, a partir de 60 anos, e essa população, e aí voltando ao diálogo com o Darcy Ribeiro, vai toda para esse mundo sem direito à alfabetização, sem direito à terra. E quando vem a abolição e a república, vocês viram o Darcy dizendo, em 1900, passam a contratar a peso de ouro imigrantes brancos, europeus, para se tornarem os consumidores. E essa população negra, que era mais de 85% da nossa força de trabalho, qual era a expectativa que se tinha dela? Então, a gente vai precisar conhecer mais 3 autores que interpretaram o Brasil e que corroboraram para essa, que eu estou chamando de estigma, e que isso eu vou fazer, se der tempo, após a exposição do Anderson. César Beccaria, especialmente com um livro importantíssimo dele, Dos Delitos e das Penas. César Lombroso, O Homem Delinquente. E o Nina Rodrigues, que eu não consegui achar, está ali por cima, que vão ser os intérpretes e que vão ser os, vamos dizer, outros intérpretes que eu queria apresentar para vocês nesse quadro. Bom, agora só para que vocês tenham uma imagem do que eu falei para vocês, esse era um dos cortiços. Assim funcionava. Essa foi a habitação que restou para a população. Essa população que não tinha ali a sua condição da carta de guerra, que foi jogada, que foi entregue, né? E esse foi o cortiço que foi derrubado. Essas madeiras, isso aqui foi o que foi sendo carregado para aguardar a providência. Então percebam que a população negra, a população que foi para o morro aguardar a providência, que não podia ser atingido com muita violência porque eram soldados. Então eles fizeram, de algum modo, a capinagem para permitir que outras pessoas que não tinham o mesmo, vamos dizer, aval, pudessem, junto com eles, habitarem junto e criar uma alternativa urbana de moradia diante de todas as atrocidades que vocês viram legais. Então, esse daqui é um cortiço. E esse é o Morro da Providência. Foi o mais antigo que eu consegui. E vocês podem ver aqui todas essas habitações. Agora, a gente vai olhar, já que Darcy trabalhou com charge, a gente vai olhar agora a revista O Malho, que eu falei para vocês, de 1904, que ele apresenta lá, como é importante. A gente vai apresentar a charge, porque não foi só o Pereira Passos botar abaixo as habitações. E não foi só a construção para guardar uma providência, mas teve também uma interpretação disso. E a interpretação, como eu comecei falando no início, a interpretação, ela cunha um estigma nessa população. Então, essa é uma das charges do jornal O Malho. Então, vocês estão vendo aqui, na boca, a favela, o rosto, uma imagem de alguém indicando um marginal, um malfeitor. Aqui, o saneador, né? E aqui o que são os moradores, a população, são piolhos, são pragas urbanas. Então está aqui, por exemplo, uma das interpretações que eu tenho chamado de construtora de estigmas. Vou passar agora para o Anderson. Se der tempo, no final ainda volto nas outras interpretações do Beccaria, do Lombroso e do Nina Rodrigues também. Tá bom, pessoal? Anderson.